Somos do Movimento Familiar Cristão de Araraquara. Equipe base, Grupo Renascer. Eu sou a Cleusa. Eu sou Raimundo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vos admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça, e, permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ouvirmos o Evangelho mais lindo, vamos para mais uma breve reflexão. Nós estamos no mês de novembro e estamos caminhando para o Advento. É interessante como os evangelhos vêm nos preparando para o período do Advento, como se a gente estivesse indo para o período quaresmal. Porque vem falando do templo, como falou domingo passado, hoje continua falando do templo e Jesus vai falar de várias coisas que vão acontecer antes do fim dos tempos. O mais interessante é que ele vai falar das guerras, das pestes, da fome, de países contra países, várias coisas que vão acontecer. Aliás, a gente sabe que já aconteceram, mas que ainda a sociedade, o mundo, ele vive um ciclo. Então, é como se a gente vivesse rodando em volta do próprio umbigo, porque nós somos cabeçudos, e Jesus vai dizer todas as coisas naquele dia, como se ainda fosse acontecer, e nós sabemos que tudo que Jesus falou no Evangelho de hoje já aconteceu. Então quer dizer, irmã, que o fim está próximo? Jesus disse que não. Ele vai dizer que nós ainda vamos sofrer perseguições, a gente já sabe que já teve. Só que o que esse evangelho está querendo dizer para nós então, se não há nada de novo? Como eu acabei de repetir, nós vivemos num ciclo. Quando a gente acha que a história terminou, ela está começando. Por que a igreja, Jesus nos oferece repetir a história? Para ver se a gente aprende. E o que acontece conosco? Não aprendemos. Infelizmente,
queremos sempre insistir nos mesmos erros. E quem tenta mudar, quer crescer, acredita no novo, no mundo melhor, sofre perseguição de quem não aceita a mudança. De quem é tão apegado a alguns detalhes, algumas ideias, que é capaz de prejudicar toda uma sociedade, todo um mundo, toda uma comunidade, todo um movimento. Então, queridos irmãos e irmãs MFCistas, o Evangelho, agora no mês de novembro, está fazendo para nós esse convite. Não é uma igreja, um templo físico que importa para Deus, mas é o nosso coração. Então podemos nos perguntar, como que eu estou me preparando para a chegada de Jesus no Natal? Como que eu estou organizando a minha casa interior para recebê-lo? Porque não adianta estar com batom, com maquiagem, com roupa bonita, toda ornamentada de ouro e brocado, como está falando no evangelho que estava o templo, se eu, como pessoa, não sou assim para os outros. Porque a gente tem aquela falsa ideia de que eu engano todo mundo. Só que a gente não engana. Primeiro, porque Deus sabe do nosso coração. A única pessoa que é enganada sou eu mesma. Então vamos nós aproveitar nesse período agora, nos preparando para o advento, mudar o nosso templo interior, tirar de nós aquelas ideias que nos impedem de ser melhores, que nos impedem de trabalhar pelo movimento com corpo e alma. Sem medo do sofrimento. Ele pode chegar. Só que o sofrimento é para nos fortalecer. Porque cada vez que a gente passa por uma dificuldade, a gente sai mais forte. E é essa mensagem que o Evangelho está transmitindo para nós. Não vamos esmorecer diante das dificuldades. Vamos permanecer firmes. Porque Jesus e Maria e Deus, a Trindade, o Espírito Santo, estão sempre do nosso lado, dentro do nosso coração. Que nós possamos, nessa semana, refletirmos em cada palavra que Jesus disse para nós das coisas que vão acontecer ainda. Nós passamos por poucas tribulações, porque vivemos num lugar mais tranquilo, mas nós sabemos de pessoas que vivem uma batalha diária, uma guerra diária, um sofrimento eterno. Então é bom também sermos solidários e solidárias com as pessoas que têm as suas cruzes pesadas. Detalhe, não vamos ser pessoas que perseguem os outros, porque quem persegue um dia pode ser perseguido. E o perseguido, que por favor, nunca persiga aquele que te feriu, aquele que te machucou. Porque Jesus não fez isso quando ele foi perseguido. Ele perdoou. Um beijo no coração e até domingo que vem.